cheio de poder e glória, para estar ministrando na abertura nessa série, mas ninguém quis. O Ralph aí, não é o Ralph, não foi o Ralph que eu convidei, tá bom? Convidar o Ralph aí. Quem queria ouvir o Ralph aqui ministrando sobre o Salmo? O homem está cheio de autoridade no Senhor. É verdade, liberto. E sem mais delongas, né? Eu quero iniciar esse salmo, essa série de salmos, com o salmo de número 144. Poxa, Renato, tu poderia ter iniciado com um dos que nós já lemos. E eu queria iniciar com o salmo de número 1, para ser sincero com vocês. Eu queria falar do salmo de número 1 hoje. Mas, perguntando ao Senhor, Ele me levou ao salmo de número 144. E eu confesso que é a primeira vez que eu vou falar sobre esse salmo. Nunca falei sobre ele, nunca compartilhei nada dele com ninguém. A primeira vez que vocês vão ouvir sobre o salmo 144, de algo que o Senhor já ministrou no meu coração, são vocês. Baixe a cabeça, vamos orar um pouquinho. Deus, Espírito Santo de Deus, a tua palavra está aberta, está exposta. Ela por si só é poderosa assim, para quebrar toda mentira, para desfazer todo engano, para nos trazer assim, uma liberdade que não experimentamos. Nessa noite, Senhor, nós pedimos, nos ajuda a mergulhar nela como nunca mergulhamos antes. Deus, Espírito Santo de Deus, nos conduz para louvor e glória do Deus Santo, enquanto a palavra foi ministrada, vai quebrando cabeças, vai destruindo fortalezas, vai renovando o ânimo, vai trazendo sua liberdade no teu Espírito. Oh, Ramanaio do Soro, Deus, Espírito Santo, tu tens liberdade, nós nos submetemos ao teu governo, à tua agenda. Nós queremos te seguir nessa noite, nós não queremos nada que seja nosso, nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém do Senhor, nós rejeitamos e damos uma ordem para fora deste lugar, no nome de Jesus. Mas tudo aquilo que for bom, for perfeito, que vem do teu trono, nós dizemos sim, amém. Na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está aqui, amém. No salmo de número 144, vamos ler. Ele é um salmo um pouco extenso, então eu vou ler um pouquinho corrido para nós ganharmos tempo, amém? Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador e o meu escudo, aquele a quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te portes com ele, ou o filho do homem para que te interesse? O homem é como um sopro, seus dias como uma sombra passageira. Estende, Senhor, os céus e desce, toca nos montes até que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros que têm lábios mentirosos e que não, e com a mão erguida, juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira das cordas, para que aquele que dá vitória aos deles, que livra o seu servo Davi da espada mortal. A minha libertação salva da mão dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos multiplicarão aos milhares, as dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá grito de aflição nessas ruas. Como é feliz o povo que assim é abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Esse salmo, meus queridos, esse salmo, ele é um salmo muito profundo, muito cheio de detalhes, muito cheio de informação, sim ou não? Ele foi escrito em um contexto de guerra. Nós temos visto o mundo hoje em dia, né? O Brasil ainda é um país de paz. Em nome de Jesus continuará sendo. Mas naquela época, principalmente na época de Davi, quando o reino de Israel se expandia, crescia, era um reino que vivia muitos conflitos, e ainda hoje existem muitos conflitos ali na região de Israel, no Oriente Médio. E esse salmo ele foi escrito nesse contexto de guerra, em um tempo muito difícil. Nós não conseguimos, ou pelo menos eu procurei, não encontrei, se tinha uma definição exata do tempo, mas eu não consegui, então ficou difícil definir se o embate já estava sendo travado, de modo que o salmista estaria agradecendo ao Senhor ou se estava esperançoso por uma vitória na iminência de uma guerra. Vocês entenderam? Eu não encontrei uma informação se no contexto histórico desse salmo, quando ele foi escrito, se naquele momento que ele estava sendo escrito, Israel já estava em guerra ou estava sofrendo ameaça e estava louvando ao Senhor por uma futura vitória. Porém, Davi, ora a Deus, pedindo socorro e capacitação divina. Mais ou menos esse é o contexto histórico do Salmo 144. E diante desse contexto, nós conseguimos aprender algumas coisas. Davi ele nos ensina que suas batalhas não eram vencidas apenas por sua força, pela capacidade do seu comando, pelo tanto de soldados, carros ou cavaleiros que ele tinha, mas pela intervenção de Deus através da sua obediência e da sua submissão. Davi, ele tinha muito claro isso. Davi, ele sabia que ele tinha, sim, um exército poderoso. Ele sabia que tinha, sim, muitos carros e cavaleiros à sua disposição. Porém, ele não colocava sua força nisso. Ele simplesmente se submetia e obedecia à direção do Senhor. Por isso que esse salmo, abre aspas, de Davi, nos ensina a sermos gratos ao Senhor e a termos uma vida de louvor ao Senhor. Pois na nossa vida nós venceremos lutas não apenas com a nossa força, com a nossa capacidade, mas principalmente através da dependência e com o coração que louva e adora o Senhor. É basicamente isso o contexto desse salmo. Nós vamos destrinchar ele mais um pouco. Davi inicia o salmo entregando algumas chaves. Logo no salmo, logo no verso de número 1. Coloca na tela o verso de número 1, por favor. Logo de cara, Davi ele já entrega algumas chaves aqui e que precisam ser evidenciadas. Ele expõe o seu coração. E nós precisamos aprender com isso. Ele começa dizendo, bendito seja o Senhor. Ele poderia ter começado de qualquer outra forma. Oh Deus eterno, Senhor, Deus da guerra. Ou qualquer outra expressão conhecida para a sua época. Mas ele começa dizendo, bendito seja o Senhor.
Essa expressão, bendito seja o Senhor, bendizendo o Senhor, significa nada mais do que falar bem. Exaltar, louvar a Deus por sua grandeza, por sua bondade, por seu amor, por suas obras, reconhecendo a sua soberania. Davi inicia falando das qualidades, louvando a Deus, porque ele o conhecia. Aí ele inicia esse salmo dizendo, bendito seja o Senhor. Quantos de nós, em momentos difíceis da nossa vida, ao invés de bendizermos ao Senhor, murmuramos? Muitos de nós pecamos já logo no início, num momento difícil, num momento que parece tudo vai de mal pior. Mas Davi não. Nós precisamos aprender com esse homem. Afinal, ele é um homem com um coração segundo nosso Deus. Depois ele faz uma outra afirmação que é poderosíssima. Bendito seja o Senhor, vírgula, rocha minha. Na sua Bíblia está assim? Bendito seja o Senhor, vírgula, minha rocha, vírgula. Que expressão poderosa. Ele usa uma metáfora para declarar a todos quem ele está, em quem ele está firmado. Ele começa louvando ao Senhor e depois ele aponta aonde ele está. Usando uma metáfora, rocha minha. Essa declaração revela o quanto Davi conhecia o caráter de Deus. Pois ao afirmar isso, ele está dizendo que sua segurança está no Senhor. E que o Senhor é totalmente confiável. Que ele é imutável. E que o Senhor é sua proteção e refúgio. Davi, ele não era um tolo. Ele era um homem de Deus, que conhecia a vontade do Senhor. Mas ele era um homem que tinha um coração diferente. Mas ele não para aí. Depois da vírgula, isso que me quebrou. Essa outra expressão que ele usa me arrebentou. Somente após ele dizer, bendito seja o Senhor, rocha minha. Depois de ele louvar o Senhor, declarar tudo aquilo que o Senhor é. E ter dito, eu estou firmado nele. O Senhor é imutável, o Senhor vai guardar-me diante desse tempo difícil. Aí ele fala algo que é poderosíssimo. Ele usa essa expressão, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Parece que não faz sentido nenhum. O que tem a ver? O que tem a ver? Eu começar uma oração. Senhor, tu és maravilhoso, tu és tremendo, tu és poderoso, bendito seja o teu santo nome. Rocha minha, eu estou firmado no Senhor, nada me tira desse lugar. E depois falar, prepara minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha. O que tem a ver? Qual a relação entre essas duas afirmações anteriores e essa próxima? Isso me deixou em crise. Por muito tempo, isso me deixou em crise. Eu não entendia, Pedro. Para mim não fazia sentido nenhum, Wênia. Mas talvez para vocês faça sentido. Mas para mim não fazia sentido, eu parecia que estava desconexo do texto. Parecia que era simplesmente uma frase jogada aleatoriamente. Uma poesia apenas. Mas somente após isso, de Davi louvar e revelar quem o Senhor era para ele, é que ele diz que ele vai fazer uma outra afirmação, que é a destra das minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Isso me gerou muitas perguntas. A primeira delas foi, por que Davi fez essa diferenciação entre mãos e dedos? Você já parou para pensar nisso, nesse salmo? Por que Davi diferenciou mão de dedos? O que tem a ver uma coisa com a outra? Afinal, não é a mesma coisa? Irmão Paulo, o senhor que toca baixo, mãos e dedo, o senhor é a mesma coisa? A mesma coisa? Eu fiquei, cara, o que tem a ver? Porque para mim, Renato, mãos e dedos são uma coisa só. Uma coisa só. Olha aí para sua mão. Faz assim. Vai lá, gente. Vamos lá, comigo aqui. Faz assim. Olha aí para sua mão. Mãos e dedos. Tem alguma diferença para você? Entre o seu dedo e sua mão? Para mim, não tem. Mas, meus queridos, eu fiquei nesse versículo, nessa expressão, até o Senhor trazer o que significa isso para mim. E ele me fez lembrar de um tempo difícil recente que nós passamos. A mão. Quando você fecha a sua mão, cerra aí seu punho. O que isso gerou em você? Força. Quando você fecha seu pulso, isso gera o quê? Força, autoridade. Sim ou não? E o Senhor me falou algo sobre isso. A mão, ela aponta para isso, para força. E em tempos difíceis, nós precisamos de força para passar por eles. Nós precisamos estar firmados na palavra que gera uma força. Nós precisamos estar em oração que traz força. Nós precisamos estar em jejum que gera força em nós. Aí eu perguntei, uau, Senhor, que poderoso, agora me fala dos dedos, porque para mim tá... Aí o Senhor me fez lembrar de algo. Ele me fez lembrar da minha esposa. Essa moça linda aí, ó. E ontem ganhou um Play 5. Me fez lembrar dela. Veja só, tem um segredo aqui, nessa afirmação de Davi. A mão, ela representa a força, aleluia. A mão, ela traz esse empoderamento. E os dedos, Davi, veja bem, Davi, ele era o quê? Rei? Ele era rei? Profeta? E o que mais? Músico. Davi era músico. Foi durante o reinado de Davi que foi instituído os turnos de adoração. Foi durante o reinado desse homem de Deus que o tabernáculo de Davi foi erguido e os turnos de adoração foram instituídos. E por isso que Davi, sendo músico e homem de guerra, forte, ele faz essa diferenciação porque aponta para duas coisas. Durante o tempo difícil nós precisamos ter força. E nós vamos vencer lutas, batalhas, dificuldades sim, com força. Mas uma força que é gerada no Senhor. Mas existem lutas, existem batalhas, existem dificuldades que nós iremos vencer apenas através da adoração. Através da adoração apenas.
Por isso que eu lembrei da minha esposa. Por isso que o Senhor me fez lembrar dela, na verdade. Porque durante todo esse tempo, pensa numa mulher que cantou. Eu não sei nem quantas canções ela cantou, só cantei 100, eu cantei muito. Ela deve ter batido, não sei, 500, 600, 1000 canções. Adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Às vezes, eu estava fazendo outra coisa e ela estava lá. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. O que é isso, meu bem? Estou nas minhas canções, meu bem. Aleluia. Canta comigo aí, puxa outra aí, meu. Aleluia, né, meu bem? Aí, me envolvia nesse processo e eu cantava junto. E Davi, ele sabia disso. Porque em tempos difíceis, nós precisamos dessas duas armas. Uma força que provém do Senhor, não a força do nosso braço. Porque não é a nossa força, é na força do Espírito. Uma força que provém do Senhor, não na força daquilo que nós podemos adquirir, mas uma força que provém de uma direção do alto. E nós iremos vencer também através da adoração. Davi era um homem, um adorador. Ele era um homem que ele sabia que se o socorro dele não viesse pela força do seu exército, viria pelo lugar secreto dele, com Deus. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender isso. E diante disso, a gente precisa entender algumas coisas. Conhecimento, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que em tempo difícil nós precisamos estar preparados. O exército de Davi, o exército de Israel, estava preparado para uma guerra. Como eu falei, nesse período foi o período que Israel mais expandiu o seu reino. Foi durante o reinado de Davi. Ou seja, ele tinha um exército preparado. E nós, claro, nós não temos um contexto de guerra de cavalos e cavaleiros como aquele, mas quais são as lutas que nós temos diariamente? Quais são as suas lutas no cotidiano agora? O que é aquilo que você tem passado, que tem trazido dor, dificuldade na sua caminhada cristã? Qual é o tipo de luta que você tem passado? Será a imoralidade? Um namoro impuro? Alguma luta na área da sexualidade? Algum problema de saúde? Qual é a sua luta? Qual é a batalha que você tem travado nesse tempo? Você precisa estar preparado. E Davi ele dá essas duas, na verdade, 4. Primeira chave que ele dá no início, bem dizer ao Senhor. Entenda que o Senhor é digno do nosso louvor, amém? Segundo, tenha convicção de onde você está. Davi sabia onde ele estava, firmado no Senhor, porque ele conhecia o caráter dele. Conheça quem Deus é. E se firme nele. E a terceira, que é um ponto 2, através da força, que é gerada no próprio Deus e a adoração. Porque em tempos difíceis nós precisamos estar preparados para buscar o auxílio no Senhor, refúgio, e para alcançar uma vitória. Mas na verdade, quando acontece a primeira batalha, nós tendemos a fugir e desistir de tudo. Abrimos mão de tudo. E nesse tempo é o tempo que nós precisamos ser mais perseverantes. Precisa ser um tempo que nós precisamos ser mais fiéis. É um tempo que nós precisamos reconhecer que sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Pelo contrário, nós iremos retroceder ou morrer no tempo. Então, Davi ele sabia disso tudo. E ele estava preparado para esses percalços de uma possível guerra iminente. Ou numa guerra que ele estava já vivendo. E nós precisamos aprender com isso. Segundo ponto que nós precisamos aprender com Davi, nesse salmo, é que tudo é graça. Renato, mas Davi não vivia na época da graça. Mas tudo apontava para Cristo. Tudo que Davi viveu. Inclusive, ele foi um dos homens que profetizou sobre ele. Afinal, quando ele fala naquele salmo de número, se não me engano, 24, não lembro agora de cabeça, mas ele fala assim: quem é esse rei da glória? Senhor forte e poderoso. Poderoso nas batalhas. Ele é o rei da glória. Ele está falando sobre quem? Sobre ele mesmo? Não. Ele viu o Cristo. Como profeta que ele era, ele viu o Cristo. E ao vê-lo, ao contemplá-lo, o seu coração teve uma inspiração. E ele profetizou, falando: quem é esse? Quem é esse homem que eu estou vendo? Quem é esse homem glorioso? É poderoso nas suas batalhas. Ele é uma afirmação da glória. Tudo é graça, tudo aponta para esse Deus. Vamos lá no verso de número 13 e 4, diz assim: Senhor, que é o homem para que tomes conhecimento, e o filho do homem para que estimes. É como um sopro. Os seus dias, como uma sombra que passa. A minha pergunta para você é: quem somos nós diante de um Deus poderoso? A resposta está aqui. Nós somos um sopro. Os nossos dias, é como uma sombra que passa. Davi ele tinha esse entendimento. Porque em tempos difíceis, nós também precisamos, em tempos difíceis, e também em qualquer momento da nossa vida, seja na bonança ou de paz, nós precisamos ser humildes. E quando Davi fala isso, que é o filho do homem, para que o Senhor se importe com ele, ou para estimar ele está reconhecendo a sua pequenez diante de um Deus poderoso. Ele está sendo humilde, ele não está se depreciando, porque ele sabia quem ele era em Deus, mas ele estava reconhecendo a sua pequenez. Ele estava reconhecendo e se humilhando. Porque a gente confunde às vezes humildade com miserabilidade. A gente vê alguém pobre ou passando necessidade, a gente acha que isso é humildade. Não, irmão. Isso é pobreza, é miséria, é outra coisa. Humildade é você se humilhar, é você reconhecer quem você é, nem mais e nem menos. Você saber qual é a sua posição. E se você não sabe, eu quero dizer para você, que já tomou uma decisão, já reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador. Você é um filho de Deus. Essa é a sua identidade. E nós precisamos reconhecer quem nós somos. Porque enquanto nós não sabemos quem nós somos, porque se nós não tivermos clareza disso, a nossa identidade certamente estará comprometida. E certamente nos perderemos. Davi ele sabia quem ele era. É por isso que ele afirma, ele diz: é o filho do homem, quem é? Quem é? Quem sou eu? Para que o Senhor se importe comigo? Ele usa a expressão filho do homem, mas ele está falando dele mesmo. O Senhor se importa comigo, com você, sim. Porque nós somos filhos dele. E nós precisamos entender isso justamente com isso que Davi traz para nós. Esses entendimentos precisam estar no nosso coração. Não temos que receber apenas no nível do nosso intelecto, mas isso tem que estar no nosso coração, no nosso espírito. A terceira coisa que nós precisamos aprender aqui com Davi, a terceira coisa que nós aprendemos no Salmo 144, saber pedir em oração. Não sei se você percebeu, mas eu quase li um pouco rápido, né? Mas esse salmo, ele é uma oração. Nós precisamos aprender a pedir bem.
A Bíblia vai nos advertir sobre isso, né? Vós não recebeis porque não sabe pedir. Se não me engano, é Tiago que fala isso. Aí, rapaz, geralmente eu sou bom de endereço, mas hoje eu tô errando. Depois confia pra mim, se não me engano, é Tiago, né? Geralmente eu consigo dar o endereço certinho. Mas amém. Mas em Tiago, depois lê o livro, só 100 capítulos. Você vai completar esse versículo lá. O apóstolo Tiago nos adverte que a gente não recebe porque nós pedimos mal. Não sabemos pedir, né? Essa é a expressão que ele utiliza. Mas olha o que Davi nos ensina nesse salmo. Lá no verso 5 e 6 diz assim: abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Coloca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desabaratos. É outra versão que tá aí. Me confunde isso. Vocês têm noção do que Davi está pedindo aqui? Vocês pararam para pensar um pouquinho nesses segundos que nós lemos esses versículos? Preste atenção. Ele fala abaixa, no sentido de descer. Onde está o trono de Deus? No terceiro céu. Amém? Ah, no terceiro céu. E ele está falando aqui, abaixa, Senhor, até os céus e desce. Se ele está pedindo isso, é porque ele está querendo que ele venha para qual céu? O céu do firmamento. Esses céus que nós conseguimos contemplar. Olha o que Davi está pedindo em oração. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Como eu sei que é isso que ele está falando? Porque depois dos céus ele fala ainda mais, ele é um pouco mais ousado. Toca os montes e fumegar. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desabaratos. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que mesmo em tempos difíceis eu posso viver experiências sobrenaturais. Davi estava em um contexto de guerra. Davi talvez estava vivendo uma das maiores guerras que Israel já teve, provavelmente. Mas olha o que ele pede no meio de um tempo difícil. Senhor, desce para que eu possa te ver. Estou parafraseando. Desce para que os meus olhos possam te ver. Mostra a tua glória, toca nos montes e eles fumegarão. Olha a ousadia desse homem. Olha a ousadia desse homem. A minha pergunta para você é: você teria coragem de fazer uma oração dessa? Quantos de vocês, quantos de nós, eu me incluo nisso, já fizemos uma oração tão ousada como essa? Principalmente em tempos de adversidade. Às vezes nem no tempo de bonança, né, Ralf, a gente faz uma oração dessa. Quanto mais no tempo de dificuldade. Porque a dificuldade tende a tirar os nossos olhos do Senhor. Quando, na verdade, a gente deveria focar mais ainda no tempo difícil. E eu tenho algo para dizer aqui para vocês, meus queridos. É um momento de dificuldade, talvez um momento de luta, ou até mesmo de adversidade, é que nós iremos viver as maiores experiências com o Senhor. Eu já falei aqui, quando eu estava à beira de um precipício, a minha alma estava profundamente amargurada, angustiada, amargurada não, angustiada. A minha esposa ainda estava passando por recuperação, e a minha filha dentro de uma UTI. Eu fiquei 7 dias trancado dentro de um quarto, escuro, sem vontade de viver. Eu estava somente existindo. E foi justamente nesse momento que o Senhor apareceu para mim. Eu me lembro como se fosse hoje, aquela mão tocando meu ombro. E aquele quarto escuro ficou tão claro como essas camisas brancas que eu estou vendo aqui. Eu não tive coragem de olhar o seu rosto, mas eu toquei na sua mão e eu sabia que era ele. Naquele dia eu me levantei daquele lugar e consegui gritar por socorro. E foi a terceira vez na minha vida, desses 38 anos, que o Senhor apareceu de uma forma tão palpável para mim, no momento mais difícil da sua vida. Ou, nos momentos mais difíceis, é que você terá as maiores experiências comigo. Eu não tive coragem de olhar no rosto, geralmente nós não temos. Mas de ver aquela presença. Irmão, de saber que o Senhor se importa contigo, Ralf. Conosco de uma forma que vem. Irmãos, isso ninguém vai roubar de mim. Isso ninguém vai tirar de mim. E Davi entendia isso. Porque no momento de guerra, no momento de dificuldade, ele pede para o Senhor: vem, Senhor. Aparece, Senhor. Mostra a tua glória, em outras palavras. Revela-te de uma forma poderosa e estrondosa, porque essa é a oração dele, parafraseando aqui. E os meus inimigos saberão que o Senhor é Deus. Mas aqui tem um detalhe. Sabe quem que consegue viver esse nível de experiência? E aqui eu não estou, em nome de Jesus, me entenda certo. Me entenda correto, não deixo de mentir para você. Sabe quem que consegue viver esse nível de experiência? Quem tem convicção de que Deus é. É você. Se você tem a sua identidade deturpada, se você tem ainda alguma dúvida sobre o caráter de Deus, dificilmente você vai ter uma experiência nesse nível. Davi sabia quem ele era, e por isso ele não temia impedir ao seu Deus e Pai que descesse e se revelasse a ele. Porque se você tem certeza de quem você é, se você tem clareza, se isso é cristalino para você, você tem ousadia. Você tem ousadia para pedir o que for. Afinal, lá em Mateus, vai dizer que os homens sabem dar bons presentes aos seus filhos,
Que dirá o Pai que está nos céus? Não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem? Só que nós não pedimos porque nós não conhecemos. Quantos de vós têm pedido o Espírito Santo? Fica a pergunta, só para reflexão. Se eu, ou se nós, não sabemos quem somos nele, jamais teremos ousadia para pedir uma experiência dessa. Pois nós teremos medo de viver algo desse tipo. Você pode dizer misericórdia? Davi não tinha esse medo, Davi sabia quem Deus era. A consequência disso está no verso 7 e 8, que é o livramento. A consequência dessa oração, desse pedido, está lá no verso de número 7 e 8, que é o livramento. Pois enquanto estamos no Senhor, vivendo coisas insondáveis, Ele estende a sua mão e nos livra em meio ao caos, em meio à dificuldade. Mas como eu disse, muitos de nós nem chegamos a isso, porque na primeira dificuldade, ó, tchau, e bênção. Meu líder, tá difícil, tô vazando. Ah, Renato, tá complicado, toma aqui a célula. Isso é falta de identidade, falta de convicção. Porque quando nós cuidamos das coisas do Senhor, irmãos, pode ter certeza absoluta que Ele vai cuidar das nossas. E Ele vai nos dar a capacidade necessária para que nós possamos avançar naquilo que Ele mesmo já nos entregou. Deus não é um Deus irresponsável. Nosso Pai não é um Pai irresponsável. Ele é um Pai zeloso e cuidadoso. E Ele não vai dar e entregar para mim e para você nada mais do que aquilo que nós podemos suportar. Ou não vai permitir que nós passemos por algo daquilo que nós não consigamos suportar. E a quarta e última coisa que nós precisamos aprender com esse salmo. No meio disso tudo, isso tem que gerar em mim e você um coração adorador. Muitos de nós temos dificuldade de levantar a mão. Muitos de nós temos dificuldade de levantar as mãos no momento do louvor, por exemplo. O irmão está aqui, levanta a mão, ame. Meu que... Falta de identidade. Não tem um coração adorador. Não tem um coração que louva o Senhor. O irmão o louvor está dando tudo de si, mais um pouco. Já passou dos 100%, está no 110%. Não corresponde. Está diferente ao que está acontecendo no culto. Você sabia que quando você vem para cá, você não vem me ver pregar? E nem vê os irmãos tocar? Você vem para cá para prestar um culto racional a Deus? Que está aqui recebendo no meio do seu culto? Aí na hora do culto, que culto é o quê? Entrega. Se você não sabe, culto é uma entrega. Aí na hora de você entregar o seu louvor e essa adoração, você mete a mão aqui assim e fica olhando para a cara do irmão que nem um... Minha pergunta é, examine-se você, a si mesmo. Pergunte ao Senhor se Ele está recebendo esse seu culto. Eu entendo alguns de vós, porque eu já fui assim, até pior. Eu ainda criticava às vezes. Eu era que matava na unha, né, que o pessoal fala. Pra que isso? Pra que esse exagero? Coração duro. O Jordi e o N aí, que são mais antigos, já me viram, talvez, fazendo essas palhaçadas. Eu estou falando de mim, eu estou falando quem são apenas testemunhas, não que eles fizeram, eu estou falando de mim. Que talvez em algum momento, desses mais de 10 anos que a gente tem de Nova Aliança aqui, eles em algum momento já podem ter testemunhado isso que eu estou falando para vocês. Para que tudo isso? Para que esse exagero? Eu ainda não tinha um entendimento de quem eu era no Senhor. Porque quando eu sei quem eu sou nele, tudo muda. Toda entrega que eu dou é pouca. Toda expressão é pouca. Tudo aquilo que eu posso fazer, todo esforço, todo tempo, é muito pouco. Mas eu sei que alguns de vós vão ouvir, como estão ouvindo, mas vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Vão continuar estátuas. Mas a minha oração é que, assim como um dia o Senhor me pegou de jeito, Ele te pegue também. Porque nós precisamos dar uma fungada naquele pescoço gostoso do meu Jesus. Nós precisamos ter uma experiência real e palpável com Ele. Aí tudo muda. Tudo muda. Aí a gente começa a prestar um pouquinho. A gente começa a entender que levantar as mãos não tem a ver com o irmão que está pedindo, mas tem a ver com o coração que deseja se render ao Senhor. Tem a ver mais com o meu interior que está sendo transformado e a gratidão que eu tenho por essa transformação. Então eu entrego tudo. Olha o que diz lá no verso de número 9. A ti, ó Deus, entoarei um novo cântico.
no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. A palavra novo aí quer dizer um nível que você não viveu ainda. Algo que você ainda não viu, não experimentou. Minha pergunta para você é, você quer acessar esse nível? Algo verdadeiramente genuíno. E que vai mudar a sua ótica a respeito de tudo. Quando eu falo tudo, tem alguns de nós que vem para um culto como esse e olha a liturgia dele. E não está legal, podia ser diferente isso. Poderia estar mudando isso, esse negócio aqui não está legal, essa central aqui em cima não fica legal no visual, não sei. Mas quando nós entramos nesse nível, isso se torna tão obsoleto. Nós olhamos, glória a Deus, porque tem uma central que está abençoando os irmãos que estão aqui se movimentando e gera um esforço físico. Pelo pregador que vai ficar 40 minutos, 50 minutos em pé, andando de um lado para o outro, falando, gesticulando, enquanto eu estou sentado bonitinho, só ouvindo, sendo ministrado. Tem lá um arzinho para ajudar ele na transpiração. Tudo muda, a ótica muda. Porque após acessar esse nível, irmãos, a nossa visão sobre as coisas muda. Sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos bens, sobre a vida. Quando nós temos um coração que adora verdadeiramente ao Senhor, que busca se dedicar a isso ao Senhor, essas coisas mudam. Veja lá, olha o que diz a partir do verso de número 12. Diz assim: que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Veja bem, no meio disso tudo, depois de viver essas experiências, depois de entender a visão que ele tem sobre a família, o que ele está contando para a família, que os nossos filhos sejam na sua mocidade. Minha pergunta para vocês é: que pessoa, em meio à luta, uma guerra, dificuldade, crise, eu não sei o nome que você queira dar, mas Davi estava vivendo aqui uma iminente guerra, ou já estava vivendo uma guerra, consegue olhar e profetizar, porque aqui ele já está profetizando, sobre essa nova ótica de um coração adorador? Porque, em período de guerra, meu querido, em período de guerra, a estimativa de vida de alguém é baixa. Concorda comigo, Alf? A estimativa de vida, ninguém, em países que vivem de guerra, depois dá uma pesquisada lá, vai ver, acaba não chegando nem aos 30 anos, às vezes. Mas ele está profetizando, a ótica dele já mudou, ele já foi alterado nisso. E ele está olhando, ele está profetizando, ele está dizendo que os nossos filhos sejam, ele está apontando para o futuro. Na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. A ótica dele sobre a família já mudou, ele está falando de outra coisa. Aí ele vai falar, continua, que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões. Ele está falando do que aqui? Do seu trabalho. Celeiro, numa fazenda, né, num sítio, nesses lugares, era onde era armazenado o trigo, a cevada. E nesses lugares era onde os trabalhadores demoravam bastante tempo ali, organizando as coisas, guardando a colheita para o tempo de escassez. A perspectiva dele de trabalho já mudou, ele fala que vai transbordar e que não vai haver escassez. Aí ele continua, que os nossos rebanhos produzam milhares e há dezenas de milhares em nossos campos, e que as nossas vacas andem perradas, e não lhe haja voltura. Essa linguagem que eu estou lendo aqui é complicada. Nem mal algum. Ele está falando agora sobre os bens. Em outras palavras, mal algum vai alcançar aquilo que o Senhor já me entregou. Veja bem, a ótica muda. Aí ele vai falar sobre a vida. Lá no verso de número 14, não haja gritos de lamento nas nossas praças. Grito de lamento por quê? Por causa das mortes. Meus irmãos, quando nós entramos nesses níveis, quando nós entendemos essas coisas, a gente está de louvor, pode ir. Quando nós começamos a compreender isso, a gente muda a nossa ótica, muda a nossa visão, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir. Como eu disse, Davi ele está profetizando sobre uma nova ótica. Depois de ter vivido ou está vivendo um tempo muito difícil. Ele está vivendo um novo nível de fé. E nós podemos acessar esse novo nível, porque depois de um tempo difícil, meus queridos, a nossa fé, ela é maturada. E o objetivo da aprovação é justamente isso. Que a sua fé, no final de todo o processo, ela saia mais brilhante, mais madura. E ainda mais firmada na sua identidade. Vocês estão comigo aqui, Aliança Jovem? Fique de pé. Em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai nos conduzir em adoração. Eles vão nos conduzir em adoração. Em nome de Jesus. Adoro, Senhor. Acesse esse novo nível. Nós falamos muitas coisas aqui. Mas se permita ser conduzido pelo Espírito Santo. Deixa ele mudar a tua ótica. Deixa ele colocar a ousadia necessária para você poder dizer: Senhor, desce aqui, deixa eu ver a tua face. Feche seus olhos. Seja ousado nessa noite.
Seja ousado como Davi foi.